palavra de Deus é toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, tem instruções, tem exemplos que, se nós soubermos olhar nos mínimos detalhes, vão fazer toda a diferença na nossa vida. E eu quero começar trazendo essa palavra, né, respondendo esta pergunta, qual a importância? Convidando vocês a abrirem as suas Bíblias, ou quem estiver com o celular, abrir o celular, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. O próprio Deus falando com Caim. Vou até, né, não vou nem ler o 7, vou ler do 6, para ficar mais completo. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras traduções diz que o pecado bate à porta, mas cabe a você dominá-lo. Qual a importância de nós termos domínio próprio? Qual a importância de nós termos uma vida de santidade? Como isso vai afetar o nosso caminhar, a nossa vida com Deus? Vamos começar a caminhar agora dentro da palavra? Quero te convidar a ir lá na carta 1 Pedro, capítulo 1. E a gente continua perguntando qual a importância. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 15. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos como eu sou santo. Qual a importância de viver uma vida de santidade? O que é santidade? O que não é santidade? O que a santidade vai trazer para a nossa caminhada? Como ela vai afetar a nossa vida? Como ela vai afetar a nossa comunhão com Deus? Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é a importância que tem? A primeira de todas é essa: ver o Senhor. Nós temos aprendido dentro dos nossos estudos, no que temos feito aqui com o pastor Marcos, às sextas-feiras. Convido aqueles que não estão podendo vir ainda, que não vieram, que venham. Aqueles que não assistiram ainda pelo Facebook, a nossa transmissão ao vivo, que possam assistir. Aqueles que não assistiram ao vivo, tem na nossa página no YouTube, que possam acessar ali. Esse estudo está sendo de grande valia. E em Gênesis, no início de tudo, nós víamos Deus construindo todo o mundo, nós víamos Deus encontrando-se com o homem na viração do dia e tendo com esse homem uma amizade, tendo com esse homem um diálogo, tendo com esse homem, quando eu falo homem, o homem e a mulher, né? Ali estava Adão e Eva.
comunhão. Ele passava no final do dia para perguntar, e aí, como é que foi o dia? O que foi que vocês viram? Estou né, dando margem à imaginação aqui. Porque a Bíblia faz o relato, mas ela não né, a parte da imaginação a gente vai caminhar dentro dela agora. Como é que Deus devia estar conversando ali com eles? E aí, como é que foi o dia de vocês? O que vocês viram de diferente hoje no jardim? Quais foram os animais que vocês viram? O que vocês fizeram de diferente? Nasceu algum filhotinho aí dos leões? Brincaram com os macacos? Como é que foi o dia? Comeram alguma fruta legal? Nadaram? Mergulharam na cachoeira? O que vocês fizeram? E ali o homem conversava com Deus, ali o homem tinha intimidade, ali ele via Deus. E não tinha nada que separasse o homem de Deus. Né? E ali eles podiam ter aquele diálogo gostoso, agradável, que a gente geralmente tem quando a gente está com alguém que a gente tem comunhão, quando a gente tem com alguém que a gente quer bem, que é nosso amigo. E você vê que, no texto que nós acabamos de ler, quando o homem já havia sido expulso do jardim, e o próprio Deus está falando com Caim, ali Adão e Eva já tinham saído, já tinham Caim e Abel, e havia começado, né, na tentativa de restaurar aquela comunhão perdida com Deus, fazia-se holocaustos, né, fazia-se oferendas para oferecendo a Deus como forma de gratidão, como forma de dizimar a Deus por toda a bondade dele, pelo homem estar trabalhando e estar do fruto do seu trabalho, estar ali colhendo, estar ali, os animais estão ali ainda tendo filhos, estão ali crescendo, multiplicando. E ali havia, né, foi implementado dentro do jardim esse costume de se oferecer algo a Deus. E Deus ele começa a observar que Caim estava furioso. E ele vai até Caim e avisa, ué, por que você está furioso? Por que seu semblante está assim? E aí ele fala, olha, Caim, o pecado está batendo a sua porta, mas cumpre a você dominá-lo. Quantas das vezes das nossas vidas, situações são apresentadas de forma tão clara, que a gente vê que aquilo é aquilo, está ali explícito, e a gente ainda insiste em continuar. E Deus está falando para cada um de nós, domina isso, não deixa isso te dominar. Dentro do meu ambiente de trabalho, tem um outro setor que fica ao lado do setor que eu trabalho, que tem umas pessoas que desempenham uma determinada função lá, e vira e mexe tem alguma pequena confusão, porque fulano pegou isso do Beltrano, fulano invadiu a área que não era para ter invadido, e aí acaba se criando várias tormentas, o ambiente fica pesado. E aí, várias das vezes, a gente, quando está fora do ambiente de trabalho, eu sento com as pessoas e converso e falo, olha, não bate boca, não dá munição para o inimigo, fica em silêncio, faz a sua parte, se fulano mexeu nisso, se fulano pegou isso, deixa. Parece que a gente está sendo fraco quando a gente fala deixa. Parece que a gente está sendo bobo quando a gente fala deixa. Segue o teu caminho, faz o teu melhor, deixa o outro ali que está fazendo o errado, uma hora alguém vai ver. E quando esse alguém ver, a conta vai chegar para a pessoa que está fazendo o errado. Faz o certo, faz o teu. E as pessoas insistem, né? E não ouvirem. Então, parece que não mudou muita coisa do Éden para cá, só muda, como eu falo sempre, né? Muda o personagem, muda o nome dos personagens, porque as histórias de erros, as repetições, infelizmente, são as mesmas. Tem um ditado que diz assim, se você quer ser, mais ou menos, se você... que o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, é bom a gente não querer ser inteligente, mas ser sábio. Se tem alguém que já passou por um problema desse, que eu vi que aquela pessoa já se deu mal, para que eu vou repetir aquela mesma ação? Para que eu vou fazer cometer aquele mesmo erro? Para poder ficar chorando também, sentado chorando e poder murmurar e reclamar da vida? Isso não é uma atitude sábia, isso é burrice, na verdade. Vamos falar, então, sobre o que santidade não é.
Santidade não é mero moralismo, não é ativismo religioso, não é conhecimento doutrinário e, muito menos, santidade não são experiências espirituais. Dentro do mero moralismo, a gente pode ver que algumas pessoas na nossa sociedade se destacam pela sua postura moral, seu comportamento ético, sua honestidade, firmeza de caráter e palavras. E são justamente esses comportamentos que a gente espera de alguém que conhece a palavra, que anda com a palavra, que diz que é crente, que diz que é cristão. Deveria ser esse o comportamento, né, das pessoas que dizem que conhecem Deus. Uma postura moral elevada faz parte de uma vida santificada. No entanto, uma pessoa não precisa ser necessariamente cristã para ter essas qualidades. Um padrão moral e de conduta tem que ser algo natural na vida das pessoas, mas principalmente na vida do cristão. Eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade, e tinha um amigo meu que andava comigo, e todo mundo falava assim, né? Eu tive a oportunidade de, durante um período, dirigir uma reunião de oração ao final das aulas dentro da faculdade. E aí, várias pessoas vinham, professores vinham, colegas de outras turmas vinham, nós ali fazíamos uma oração, agradecendo pelo dia, respeitando as religiões de cada um, mas fazíamos ali, né, um momento de oração, de agradecimento, né, para a gente ter um pouquinho mais da presença de Deus nas nossas vidas, dado em vista que o ambiente acadêmico não é um ambiente muito fácil, né? Não é um ambiente muito propício, muito aberto para se falar de Deus. Então, nós tínhamos aquele momento ali de oração, e tinha um determinado amigo meu que andava comigo, que todo mundo perguntava para ele: fulano, você é crente? Fulano, você é da igreja também? Você é da mesma igreja que a Soraya? Ele falava: não. Poxa, mas eu vejo sua conduta, eu vejo o seu comportamento, você se comporta tão bem. E aí, eu ficava olhando e falando assim, tá vendo? Aí ele falava: não sou de igreja nenhuma não, mas eu tenho Deus no meu coração. Então, esse meu determinado amigo, o comportamento dele, as atitudes dele, fazia com que as pessoas vissem o reflexo de Deus, vissem o reflexo de Cristo na vida dele, embora ele não declarasse, não professasse nenhuma fé, né, não declarasse que era de nenhuma denominação, mas a conduta dele era uma conduta que expressava o comportamento de alguém que conhece Deus. E ele ficava todo feliz, ele ia para as reuniões de oração, ele falava: poxa, eu fico tão contente quando o pessoal olha para mim e fica perguntando se eu sou da sua igreja. Então, era, né, uns momentos que eu tinha para falar para ele. Eu falava: olha, para você é uma pessoa incrível, só está te faltando o principal, você declarar que Jesus é o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Porque o comportamento, as atitudes, o seu jeito, tudo o que você tem vivido e o que você tem transmitido, não só aqui na faculdade, mas como acabou tornando-se meu amigo pessoal também, eu via que não era meramente uma postura ali acadêmica, era uma postura da vida dele, familiar e tudo. Então, eu falava para ele: só está faltando isso. Aí ele: não, eu não quero ir para negócio de igreja e tal. Mas você vê como faz diferença quando você se comporta, quando eu e você nos comportamos de forma digna, o nome de Deus acaba sendo louvado, o nome de Deus acaba sendo exaltado. As pessoas começam a ver que tem algo diferente em você, né? Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 32 e no versículo 33, diz assim, o próprio Senhor falando: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Infelizmente, em nossos dias atuais, as pessoas têm deixado de falar sobre santificação, sobre viver em santidade e sobre pecado. Pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo, um padrão de vida para vivermos.
E esse padrão não é porque ele, Deus, vai ser atingido, algo vai acontecer com ele se eu e você fizermos algo errado. O maior prejudicado, quando eu e você fazemos algo errado, quando eu e você transgredimos alguma instrução do Senhor para as nossas vidas, os maiores prejudicados somos nós mesmos. Porque, gente, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Não adianta você querer semear na sua vida. Vai ali semeando, está ali num campo ali semeando, vai semear morango, vai semear abacaxi, quer colher morango. Não, se você semeou abacaxi, você vai colher abacaxi. Não tem como você semear uma coisa e colher outra. Não tem como você ter uma postura, ter uma conduta e querer que as pessoas, depois dizer para as pessoas que você é crente. Crente em quê? Porque crente até o diabo é, os demônios são, eles sabem, eles creem que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, eles creem que passarão os céus e a terra, mas que a palavra do Senhor não passará. Mas nem por isso o diabo deixou de ser diabo e os demônios deixaram de ser demônios. Continuam sendo o que são. Porque para eles, saber o que sabem, pouco importa. Então, qual é o mérito que nós temos se nós gostarmos só de quem é bonzinho, fazermos só o bem para quem é bonzinho? Os pecadores, ou seja, as pessoas que estão errando o alvo, fazem isso. Quantas pessoas você conhece, a gente, ainda mais nesse meio que a gente vive, de redes sociais, né? Instagram, Facebook, aí você vê artista tal, fulano de tal, digital influencer, que viu não sei quem perdendo, precisando, passando por uma necessidade. Não, eu vou lá e vou doar. Aí parece que é aquela, nossa, que pessoa boa, né? Doou não sei o quê, deu não sei o quê para não sei quem. E isso tudo não passa de mero merchan, de mera... Estão atraindo para si os holofotes. Não estão sendo bons porque, de fato, conhecem a palavra e querem ter uma vida separada, uma vida diferenciada, querem cumprir a verdadeira religião, que é cuidar do órfão, do pobre, da viúva, do necessitado, daquele que é estrangeiro. Elas não fazem isso porque elas conhecem a palavra. Elas fazem isso porque elas querem ver o nome delas sendo divulgado. Quantos likes vai ganhar se eu, que estou rica e estou podendo, vou lá e compro um tablet para dar para uma criança que estava numa loja, fazendo um trabalho de colégio na loja, porque não tinha internet em casa? Quantos likes eu vou ganhar? Quantos seguidores eu vou ganhar? Que bom que a criança ganhou. Tá? Eu estou relatando aqui algo que aconteceu esses dias, recentemente. A questão não é o que a gente faz, é com qual inclinação, por que você está fazendo aquilo? Qual é o intuito? Atrair glória para você, olha como eu sou bom, ou engrandecer o nome de Deus? Porque aquilo que nós fazemos para o Senhor, a própria palavra fala, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que aquilo que a sua mão direita der, que a esquerda não saiba. A menos que a gente esteja, como nós aqui temos uma base missionária, temos trabalhos missionários que são feitos aqui. Temos aqui um trabalho feito às segundas-feiras, chamado Segunda Viva, que é um trabalho que a gente faz com pessoas que estão em situação de rua. Essas pessoas vêm para cá, elas tomam banho, elas fazem barba, cabelo, elas tomam um café da manhã, elas passam um momento de oração e de comunhão com os pastores, aonde elas são ali discipuladas, aonde elas são ali tratadas, né? A palavra de Deus, ela vai limpando o coração dessas pessoas, vai trazendo para elas novamente a lucidez e a necessidade, mostrando para elas a necessidade que elas têm de saírem dos vícios, das drogas, da rua, e terem novamente o desejo de terem um lar, de voltarem a trabalhar, de serem reinseridas na sociedade de forma digna, de forma humana. Então, quando a gente faz um trabalho desse e a gente divulga, não é porque a gente está querendo mostrar que nós somos os bonzinhos e estamos dando
fazendo caridade. Não é esse o intuito. O intuito é mostrar que no reino de Deus, quando você se perde, o Senhor ele vai atrás de você, usando os seus servos para resgatar a sua vida e trazer novamente a sua vida com dignidade, trazer novamente, salvar realmente aquela pessoa, salvar do mundo, salvar dos vícios, salvar da perdição eterna, porque uma pessoa dessa que está na rua, nas drogas, na bebida, no vício da rua, porque muitas ficam viciadas em ficar ali, porque estar na rua é cômodo, você toda hora passa alguém com bom coração e dá comida, e dá bebida, e dá alguma coisa, e aí a pessoa não precisa levantar, ela não precisa tomar banho, ela não precisa se cuidar, ela vai ficando ali, e acaba sendo cômodo. Então, quando a gente divulga que a gente faz um trabalho desse, quando a gente divulga que a gente faz um trabalho com crianças que estão em situação, né, de risco na comunidade, que a gente as traz para cá, para a casa do Senhor, e damos aula, e fazemos brincadeiras, e damos bolo, e fazemos... Sabe, não é para poder fazer divulgação nossa, não é para engrandecimento do nosso nome, porque nós mesmos, de nós mesmos, não temos nada para oferecer para ninguém. É simplesmente porque nós não fomos salvos pelas boas obras, mas nós somos e fomos salvos para praticá-las. Então, é colocar o Evangelho em prática, é colocar a nossa vida a serviço do reino, porque senão, o que adianta? Mera religiosidade, a gente vai lá por ativismo religioso, né? Foi uma das coisas que eu disse que santidade não é ativismo religioso. Então eu vou mostrar o quão santa eu sou, nós vamos mostrar aqui dentro, aqui para as pessoas que vêm aqui nessa igreja, o quão santos, o quão bons nós somos, porque nós fazemos muitas coisas para as pessoas, nós damos comida, nós damos banho, e isso aí não é santidade. Isso não é santidade. Geralmente as pessoas confundem santidade com ativismo religioso. Algumas pessoas confundem as atividades que elas fazem na igreja. Anderson, você não é santo porque você estava ali tocando teclado, ou porque você vai tocar bateria, ou porque você chegou cedo e orou. Isso não faz de você santo. Você veio para cá fazer todas essas coisas para prestar culto a Deus, para honrá-lo com os talentos que Ele te deu. E não para poder mostrar, olha como é que agora vai todo mundo ver como é que eu sou santo, como é que eu sou bom. Estou aqui na casa do Senhor, estou tocando, estou ministrando, estou garantindo já lá uma coroa lá em cima. Não é bem assim. Você pode... Eu ia deixar de falar isso. Santidade não é o que você faz para Deus, e sim como você vive. Você pode falar diversos idiomas, conhecer diversos países, diversas culturas, ter diversos títulos acadêmicos, ser doutor disso, doutor daquilo, mas se a sua vida nos bastidores, quando está só você e Deus, não expressam uma vida de santidade, uma vida de alguém que é separado, estar num púlpito, estar numa plateia, em um teatro, em uma faculdade, seja aqui em Londres, em Paris, em Jerusalém, em Nova York, em Amsterdã, na China, nada disso adianta. Eu falo 500 idiomas. E qual é o idioma que você fala quando você está sozinho na sua casa? Qual é o seu vocabulário, a sua linguagem, quando você está teclando, conversando com alguém no WhatsApp? São piadas imorais? São assuntos imorais? São assuntos de cunho sexual? São assuntos... Que tipo de conversa você tem tido? Que tipo de vida você tem vivido? Porque o lugar mais perigoso da terra é esse aqui. É o púlpito, é a igreja, é a denominação religiosa. Não estou falando especificamente esse aqui, mas todos.
O ambiente religioso é um ambiente perigoso, porque as pessoas pensam que por elas estarem com uma vestimenta de religião, por saberem falar bem, se expressar bem, terem um conhecimento teórico da Bíblia, eu já li a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, 594 vezes. Oro plantando bananeira, de cabeça virada para baixo. Mas, quando eu estou sozinho, eu gosto de uns assuntinhos, eu gosto de ver uns filmezinhos, umas coisinhas para incrementar a vida. Se isso, para você, que você faz as ocultas, é o que tem regido a tua vida, me desculpa, mas você está se enganando. Você está perdendo tempo. Vida de santidade não é o que você vive aqui dentro da igreja. Não é o que você vive no púlpito. É o que você vive quando todo esse cenário aqui não está montado. É quando você está em casa. No seu trato com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. É quando você está no seu ambiente de trabalho. É quando você está no volante dirigindo e alguém te dá uma fechada. Que aí você tem vontade de mandar, vai tomar banho. Aí você fala, não vou mandar ele tomar banho. Eu vou falar, Senhor, abençoa essa vida. Quando você freia a sua língua, porque os nossos impulsos humanos e carnais são de mandar logo o velho homem, né, a velha natureza logo vir à tona. Mas, quando a gente tem uma responsabilidade com a nossa vida, com o nosso caminhar com Deus, a gente para pensar. É igual no filme do Homem-Aranha, né? Que acho que tem uma cena que o tio dele fala para o Peter Parker que grandes poderes requerem quê? Grandes responsabilidades. O livre-arbítrio que Deus nos concedeu é um dos maiores perigos que pode existir para a nossa vida. Porque é uma prisão de portas abertas. É responsabilidade. Não é porque eu tenho livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser, que eu vou fazer o que eu quiser. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Será que eu tenho me lembrado disso? Será que eu tenho vivido, me comportado e agido dessa forma? Ou será que é meramente uma capa? Conhecimento doutrinário não é santificação. O conhecimento doutrinário é fundamental para a vida cristã sadia e equilibrada. Mas existem pessoas que estudam e esse conhecimento vira uma doença na cabeça dessas pessoas, que começam a interpretar de uma forma errada e perigosa contra eles mesmos, contra o próximo e principalmente contra Deus. É a famosa mente cauterizada. Eu já li a Bíblia 500 vezes, eu já fui a não sei quantos países, eu falo não sei quantos idiomas, eu prego, eu ministro, eu oro, eu sou o palestrante. E aí, vive a vida toda torta, toda errada, com um monte de lixo dentro da sua alma, como um sepulcro caiado, sujo, cheio de lixo, cheio de verme, cheio de coisa podre lá dentro. Mas já leu tanto, se intelectualizou tanto, de forma tão plena, que acha que está abafando, que acha que está vivendo uma vida boa. Mas um dia, em todos nós, seja o analfabeto ou o doutor com PhD, todos nós, seja a faxineira, o advogado, o médico, o vendedor, o rei, os príncipes, os políticos, os presidentes, todos nós iremos comparecer diante do tribunal do Senhor. Não tem para onde fugir. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E todos nós iremos comparecer, todos nós seremos julgados. E aí tu já imaginou a vergonha de Deus mostrar para você que Ele te deu tantas oportunidades, te qualificou, te deu tantos dons, talentos, te deu tantas oportunidades de pisar em tantos lugares, de conhecer tantas
terras diferentes, de falar para tantas pessoas, e tudo que você fez foi mostrar o seu conhecimento de livros, de teorias e de doutrinas, mas que a sua vida mesmo, que era aquela que deveria importar, a sua vida com Deus, na verdade, era uma grande farsa. Era uma vida que não estava fluindo em direção à eternidade, mas uma vida que estava fluindo em direção à perdição eterna. O conhecimento doutrinário é extremamente necessário para nós cristãos. Porém, se esse conhecimento que nos foi dado for usado para as nossas próprias teorias e ideias, estamos em sérios apuros. O conhecimento bíblico ele deve ser usado como uma ferramenta. A partir do momento em que ele se torna um objeto em si mesmo, perderá a sua razão de ser. É o que a palavra de Deus diz, que a letra mata. É nesse sentido que a letra mata. O que vivifica a nossa vida é o Espírito, é o caminhar no Espírito, é o viver no Espírito. É a nossa carne se inclinar e querer uma coisa e você, por amor a Deus, dizer, não posso. Eu preciso andar em retidão. Eu tenho um dono. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu um dia serei julgado. Eu preciso cometer o mínimo de erros possíveis. Com toda essa instrução que nós temos aqui, ainda assim é difícil acertar. Mas se não houver da nossa parte um esforço, porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Se não houver esse esforço da nossa parte, a maior parte, a parte mais pesada, a mais dolorosa, a mais difícil, foi feita pelo próprio Deus. Ou você acha que Deus não sofreu quando viu Jesus ali na cruz do Calvário? Viu o seu próprio filho estendido ali no madeiro, sem pecado, pendurado, sangrando, depois de todas as humilhações que passou, por mim e por você, para a gente viver uma vida de qualquer maneira. É como se estivéssemos dizendo para Deus, não estou nem aí para o que você fez. É como se voltássemos para o Éden e nos comportássemos como Caim. Deus dizendo para ele, o próprio Deus dizendo para ele, Caim, o pecado está batendo na sua porta, meu filho. Domina isso. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Para cada um de nós, se a gente não andar bem, nós já não fomos aceitos por Deus. O nosso nome já não está escrito no livro da vida. Porque o que é que custa andarmos em retidão? O que é que custa dizer não? O que é que custa cuidar do nosso vocabulário, das nossas conversas, de tudo? Em 2 Pedro, no capítulo 5, 2 Pedro, no capítulo 1, perdão. E vamos abrir aqui. Olha o que a palavra diz em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 9. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. É tão simples. A linguagem que Pedro está falando aqui é o mínimo.
está te dando ali tudo, ó. Se empenhe a acrescentar à sua fé a virtude. Se empenha em andar direito. Se empenha a viver de forma como alguém que já não tem mais os seus olhos blindados. Não existem mais escamas sobre os seus olhos. Por que você está insistindo em andar como um cego? Quer voltar para as antigas práticas? Quer viver uma vida de qualquer maneira? Quer ser improdutivo? Quer armazenar todo o conhecimento, todas as doutrinas, tudo que se pode de intelectualidade e tornar a sua vida uma mera enganação? Uma outra coisa que a santificação não é. A santificação não são experiências espirituais que você teve. Outra prática que a gente percebe nos nossos dias é igualar a santificação com experiências espirituais. A vida cristã é uma comunhão diária e intensa com o Senhor Deus, e não pode ser padronizada por ninguém, a não ser pela própria Bíblia. Não adianta eu fazer algo, o pastor fazer algo, e criar disso uma doutrina para ensinar você, olha, se você fizer isso, isso, isso e isso, você vai estar santificado. Nós acabamos de ler aqui em 2 Pedro, Pedro falando claramente como é que você tem que viver. Não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum mistério, não vai aparecer nenhum anjo vindo do céu, não vai aparecer nada, já está tudo aqui. Não tem que colocar outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo. Então, não adianta você querer achar que experiências espirituais, não, eu subi num monte, aí quando eu cheguei lá no monte, eu vi um fogo flamejante saindo de um graveto, e aí depois disso eu fui santificado. Olha, agora eu não vou mais xingar palavrão, porque desde aquele dia que eu fui lá no monte, que eu vi o graveto pegando fogo, gente, eu estou falando disso porque eu me lembro que no começo da minha caminhada no Evangelho, né, eu tinha muito hábito de subir com pessoas um monte, aí eu via a gente é novo convertido, né, a gente vê as pessoas contando relatos, né, de que, eu fui no monte, aí o céu, eu vi um sinal no céu, aí outras pessoas contavam que vinha um graveto brilhar. Tudo isso é fantástico. As coisas espirituais realmente são fascinantes. Porque fogem da nossa ótica humana aqui, fogem daquilo que a gente está podendo tatear. Né? Como seguir, eu vi um anjo, tive uma visão. Tudo isso é fantástico demais, mas isso não vai produzir santidade na tua vida. O que vai produzir santidade na tua vida é como você tem levado a sua própria vida com Deus. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem silenciado para ouvir Deus falar? Ou você só sabe murmurar, pedir, reclamar, e na hora que, Deus não está falando nada, eu já orei um tempão, você ficou em silêncio para ouvir Ele falar? Você tem jejuado? Você tem mortificado a tua carne? Ou você está simplesmente achando que receitas mágicas, fábulas, experiências espirituais vão te levar a uma vida de santidade? Uma vida de santidade, ela é marcada com as suas experiências individuais com Deus. Porque aqui no coletivo, aqui na igreja, é fácil. É muito fácil ser santo aqui dentro. Todo o ambiente é propício. Os hinos que são cantados nos levam a adorar a Deus, a proferir palavras santas, palavras bonitas. Mas e quando eu chego na minha casa? Eu continuo prestando esse culto ou lá eu sou realmente outra pessoa? Santidade. A palavra hebraica usada para se referir ao que é santo é kadosh. Deus, ele é santo. O significado de kadosh é separar dentre outras coisas. O conceito de santidade tem em si a realização de atributos morais e espirituais e tem muito mais a ver com o estado de relacionamento e de comunhão e consagração ao Senhor do que com qualquer outra coisa que você possa querer fazer ou pensar. Não é você cantar várias canções, não é você ler vários livros, tudo isso é bom.
mas é a tua comunhão com Deus, é você estar separado com Deus que vai fazer a diferença. A santificação, ela também envolve a nossa participação responsável. Foi aquilo que eu falei para você, é a nossa responsabilidade. Nós temos liberdade, nós somos livres, muito, muito livres de tudo. Então, quanto mais livres, a liberdade é um poder muito grande. Quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade. O objetivo da nossa santificação é restaurar a imagem de Deus em nós, que ficou corrompida por causa do pecado, e nos habilitar a viver de forma a agradá-lo, nos capacitando a um novo relacionamento com o Criador, tanto para servi-lo quanto para adorá-lo. Porque as pessoas na nossa sociedade, dentro do meio cristão, principalmente dentro do meio dito gospel, tem muito a coisa de dizer que eu estou adorando a Deus porque levantou a mão, participou de um movimento, cantou hinos. Gente, isso aí é entoar louvores. Porque a verdadeira adoração é aquela que você expressa a Deus com a sua vida. É aquela onde a imagem do Senhor vai sendo refletida na tua vida. É quando as pessoas, você não precisa nem você dizer que é crente. Você não precisa nem dizer qual igreja que você frequenta. É quando as pessoas olham para você e dizem assim: nossa, tem algo diferente em você. Nossa, que pessoa agradável. Poxa, vamos pegar conselho com fulano? Pega um conselho com ele. A imagem de Deus está sendo restaurada. O Éden, o início de tudo, o início da comunhão ali no jardim, está sendo restaurado na tua vida. Porque você fez uma escolha de andar em obediência, de viver essa vida separada por Deus. É como aquele meu amigo da faculdade que eu mencionei no início, que ele ficava todo contente quando alguém perguntava se ele era da igreja. Porque o problema todo não é você ser da igreja, é você ser a igreja. É você ser casa, você ser morada. Não ser apenas casa e morada, quando você vê essas palavras expressas na letra de um hino. Eu sou tua casa, eu sou tua morada, vem morar, vem habitar. Mas é quando a sua vida é isso aí, de forma natural. Os aspectos da santidade na vida pessoal. Uma vez que a santidade não pode ser confundida com práticas externas, vejamos como ela está intimamente ligada à vida de uma pessoa. A principal área, a principal parte onde a gente pode ver que estamos vivendo uma vida de santidade é a partir do nosso coração. A palavra coração, no sentido bíblico, ela é usada como centro da vida pessoal, a fonte de toda motivação, dos pensamentos e dos desejos, ou seja, é o mais íntimo do ser humano. Santidade começa exatamente dentro do nosso coração. E vamos dar uma passeada. Vocês não precisam abrir, né? Apenas registrem os versículos que eu vou ler para vocês aqui. Em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em Salmos, no capítulo 51, no versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 119, no versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E novamente em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha quantas vezes a palavra coração foi citada. Em vários livros. Aí as pessoas têm mania de falar assim: no Velho Testamento. Não existe Velho Testamento e Novo Testamento. Existe a palavra que ela é única. É a instrução de Deus para as nossas vidas. Não é a lei, não é o mandamento, é a instrução para você viver bem, para você viver uma vida saudável. Desde Bereshit, né, desde Gênesis até o Apocalipse. O Senhor o tempo todo usa diversas pessoas
pessoas que semelhantes a mim e a você, com falhas, com problemas, com deficiências, muitas das vezes deficiências em seu caráter, mas Deus usou essas pessoas para que elas expressassem para nós e deixassem registrado na palavra aquilo que de fato é importante. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 21, diz: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Por isso, a análise que o Senhor Deus faz da vida de uma pessoa começa pelo coração. Porque uma vez perguntaram para Jesus assim, né? Jesus, ele falando algo a respeito de adultério. Quem olha para uma mulher já cobiçando ela, já adulterou com ela em seu coração. O ato, antes dele ser praticado nas vias de fato fisicamente, ele já começou ali, na mente. Por que a Bíblia fala de imoralidade sexual? A gente vê que, há alguns anos atrás, nós passávamos em bancas de jornais e de revistas, e aí as partes de revista pornográfica, de revistas de mulheres nuas, ficava dentro da banca. Tinha sempre alguma coisa cobrindo, né? As pessoas iam comprar e era aquela coisa meio velada, escondida, né? Tinha que ter idade para poder, menor não podia comprar. As pessoas iam comprar falando baixinho para o jornaleiro. Aí, na época que tinha as locadoras de vídeo, as pessoas entravam na locadora de vídeo e a parte que tinha os filmes, né, de cunho sexual, de pornografia, aí ficava numa salinha escondida, tinha uma cortina preta, a pessoa que era vista entrada ali, quando tinha outras pessoas dentro da loja, as pessoas até olhavam assim, As coisas mudaram de uma tal maneira, e infelizmente para pior, que hoje em dia, com celular, uma criança com celular na mão acessa pornografia. E tem a sua mente, os olhos da gente, os nossos olhos, são o espelho da nossa alma. Por aqui, são a janela da nossa alma. Por aqui entra tudo que vai corromper a nossa alma, tudo que vai corromper o nosso espírito. Imagine nós, adultos, que, entre aspas, temos um certo domínio sobre aquilo que nós vemos, caímos, pecamos, falhamos. Imagine crianças tendo acesso à pornografia, porque os pais dão celulares, dão tablets, deixam um computador dentro do quarto do filho. Ai, não, ele está lá quietinho, não olha o que a criança está assistindo, não olha o que aquela criança está vendo, e vai deixando ali. Os próprios homens adultos, quantos homens, hoje em dia, são viciados em pornografia, ficam vendo filmes pornográficos, revistas, livros, ficam lendo, trocando mensagens em grupos de WhatsApp, como se fosse a coisa mais natural. E o pior de tudo é que dentro da igreja, pessoas que estão, às vezes, no altar, pessoas que estão, às vezes, ministrando a palavra, que deveriam ser aqueles que estão levando algo tão precioso, porque a palavra de Deus fala que felizes são os pés daqueles que anunciam as boas novas, aqueles que deveriam estar sendo transmissores de boas novas, transmissores de uma vida diferente, são os que nos bastidores de sua vida não levam uma vida de santidade, levam uma vida oculta, uma vida dupla. Estão lá folheando coisas, vendo coisas. E, Denô, depois eu faço uma oração, peço perdão para Deus, fica tudo certo. Deus, ele sempre perdoa. Gente, que vida é essa? Que evangelho é esse? Que vida é essa? Do coração surgem todas essas coisas, maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios. E adulterar não é só quando você é casado e você trai o seu cônjuge, não. Quando você adultera a palavra e você diz assim: não, lá na Bíblia está escrito isso, mas não é bem assim. É porque naquela época, essa palavra que está escrito aqui, isso assim, 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 é para aquele povo daquela época. Para hoje não está valendo mais, os tempos são outros. Acaso Deus mudou? Ele muda? Ele dorme?
Os ouvidos deles estão fechados? Os olhos deles estão fechados? As mãos estão fechadas? Deus, ele é amor, gente, mas ele também é justiça. Ele é fogo consumidor também. E vai ter uma hora que, já que você não quer fazer como Caim teve a oportunidade de fazer lá no jardim, e dominar os seus impulsos, dominar o seu desejo, a ira, a raiva, a inveja, o ciúme que ele estava sentindo de Abel, fazendo de Caim o primeiro homicida. Se você não se domina, o que vai acontecer com você no dia que você tiver que chegar diante de Deus para prestar contas? Por isso, a análise que o Senhor faz da nossa vida começa pelo coração. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Isso quando Samuel estava entrando lá na casa lá, né, do pai de Davi, e olhando, passando a revista, todos os irmãos, né, de Davi. Aí Samuel olhando assim, deve ser esse, porque ele é bonitão, ele é alto, ele é charmoso. Nossa, tem cara de rei esse daí. Não é esse, não é esse, não é esse. Aí Deus fala para ele: eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. O Senhor não vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração, de onde procedem as fontes da vida. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. O Senhor, ele sonda o nosso coração. O Espírito Santo, ele intercede por nós, porque ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe o que está aqui. Ele sabe tudo a nosso respeito, de forma individual. Nós somos a coroa da criação de Deus, e ele tem prazer em nós, ele tem prazer em restaurar a comunhão conosco, mas ele também quer de nós que a gente tenha responsabilidade. Sendo assim, se alguém desejar trilhar o caminho da santificação, deve começar examinando as suas motivações interiores. Elas devem proceder do coração. Desse modo, a santificação não será confundida com formalismo ou com legalismo. Não é mera formalidade. Não estou sendo religiosa e obedecendo à lei, porque é bonito. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A santificação deve ser uma resposta de gratidão do pecador pela graça recebida, reconhecendo não haver nele nenhum bem que o fizesse merecedor. A santificação é você dizer para Deus: eu reconheço que o sacrifício que você fez foi tão especial, foi tão grandioso, que eu não tenho outra opção que não seja viver de forma que o seu nome seja engrandecido. Se nós deixarmos que o prestígio de uma pessoa, a sua formação acadêmica, o seu carisma ou a sua apresentação pessoal nos fascinem, corremos o risco de fazer uma má escolha, assim como aconteceu com Israel, que escolheu o seu primeiro rei, Saul. Os exemplos estão lá, lembra do que eu falei? Se você quer ser inteligente, cometa erros. Mas se você quer ser sábio, analise os erros que outros no passado cometeram e não os cometa. Faça diferente. Você está tendo a oportunidade de fazer diferente, faz diferente. Para a gente poder terminar, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses fugiu aqui da minha Bíblia. Não fuja, não fuja. Show. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos, que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza,
mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Mais uma vez se falando em não darmos vazão à imoralidade sexual, que é o que mais nós temos visto, infelizmente, nesses últimos tempos. Deus não nos chamou para viver uma vida de impureza, uma vida de torpeza. Não nos chamou para termos a nossa mente cauterizada por ideias, falsas ideias, por sofismas, por enganos. O que é um sofisma? É algo que tem aparência de verdade, tem cara de verdade, parece verdade, mas não é verdade, é um engano, é um ensinamento mentiroso. Você não pode fazer o que você quer do seu corpo, você não pertence a você. Você não pode defraudar pessoas, gerar em pessoas desejos que você não vai poder cumprir. Santificar-se é isso, você saber que você precisa honrar o teu corpo e você precisa também amar, honrar e respeitar aquela pessoa que convive com você também, ter relacionamentos saudáveis, sadios. Uma certa ocasião, uma pessoa muito amiga minha, amiga de muitos e muitos e muitos anos, estava passando por um problema bem sério no casamento dela. E ela me chamou para orar, eu acho que eu já até contei isso aqui. Ela me chamou para orar, Soraya, eu estou com um problema assim, 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 meu casamento está passando por esse problema, e aí está difícil, e tal, e tal, e tal. Aí eu fui, orei, falei, vamos orar. Eu vou pedir ao Senhor que me dê uma palavra, né? Que me dê uma orientação sobre como te aconselhar de forma melhor. Que o Senhor me mostre o que é que está por trás dessa situação problemática que você está vivendo aí. Mas vamos orar agora. Eu orei e tal, tivemos aquele tempo de comunhão ali, uma amiga muito querida, muito preciosa. Oramos juntas, né? Eu dei alguns conselhos para ela, embora eu não seja casada, mas conselhos de... A gente tem experiência de vida, a gente vê pessoas passando por situações semelhantes. Então, eu falei, olha, faz isso, não faz isso, tal, e tal, e tal. Aí passou. Um dia, eu estava passado uma semana, essa pessoa começou a me mandar um monte de WhatsApp. Aí eu falei, é fulana, poxa, que bom, ela está bem, né? Então, significa que as orações, o propósito que a gente está tendo, né, de orar pelo casamento dela, ela deve estar mais animada, está me mandando até um montão de mensagem aqui, um monte de vídeo. Deixa eu ver aqui o que é. Quando eu abro o primeiro vídeo, uma coisa pornográfica. Aí eu olhei assim, falei, o que é isso? Aí eu vi o sombreado assim dos próximos, falei, não acredito. Eu fui, cliquei em todos, deletei, fui para um lugar reservado, passei o telefone e liguei. Oi, fulana. Ela, oi, Sossô, tá tudo bem contigo? Eu falei, tá, amiga, tá tudo ótimo. E com o seu casamento, tá tudo bem? Estou fazendo aquelas coisas que você me orientou, estou tendo mais paciência, não estou brigando, não estou discutindo. Falei, é mesmo? Mas então, lembra que eu falei para você que eu ia orar, pedindo que Deus me mostrasse, né, por que estava, de repente, ocasionando esses problemas todos no seu casamento? Então, Deus acabou de me responder através da sua própria vida. Aí ela, como assim? Falei, os vídeos que você acabou de me mandar, como você quer? Como você tem a coragem de me convidar, de abrir, de expor algo da sua particularidade, do seu casamento, de problemas que você teve, nós sentamos e nós oramos, levamos diante de Deus a situação, e logo depois você vem e uma enxurrada de imagem de WhatsApp, de pornografia. Minha querida, o que você tem visto? O que você tem posto diante dos teus olhos? Depois você quer perguntar por que seu casamento está com problema? Você está abrindo a porta para o Satanás? Olha, Satanás, está aqui, entra mesmo no meu casamento, bota mesmo um monte de mulher bonitona, gostosona lá para o meu marido ver, para ele me trair, que aí depois eu vou culpar Deus, vou falar que Deus não está vendo nada, que não sei o quê. Como é que você quer que tudo na sua vida, seu casamento esteja uma maravilha, se você está convidando, abrindo a porta, dando legalidade para o inimigo entrar? Você me convida para orar por você, e depois você manda pornografia para mim? Aí vamos supor que daqui a uma semana eu vá na sua casa novamente e você me fale que ainda está com problema e que é uma oração. Você confiaria na oração de uma pessoa que fica vendo vídeos de pornografia? Você acha que a oração dessa pessoa que fica vendo pornografia vai chegar ao trono do Altíssimo? Que essa pessoa vai conseguir interceder por você e que Deus vai atender, que vai ser belezinha? Você acha? Aí ela começou... Desculpa. Eu falei, olha só,
Eu estou te dando essa exortação por amor, porque te amo. Senão, eu deletaria, pronto, acabou, o problema é seu. Para olhar, às vezes a gente está com um problema ali, e somos nós mesmos que estamos ocasionando aquele problema. E aí, depois você quer perguntar para Deus onde está o erro, o que foi, por que está acontecendo isso ou aquilo, qual é a legalidade que você está dando? Qual é a porta que você está abrindo? Aí a gente conversou, oramos, ela me pediu perdão, eu falei, olha, ela, é porque eu tenho um grupo com umas amigas que elas mandam essas coisas, eu até esqueci, mandei para você também. Eu falei, minha querida, sai desse grupo. Não fica perdendo seu tempo vendo isso, não, minha filha. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai fazer curso de culinária, vai arrumar uma outra coisa útil para fazer. Mas tira isso diante dos seus olhos, ou você vai acabar arruinando o seu casamento. E por isso que o índice de divórcios, de separações, é tão grande dentro da igreja, porque a igreja quer se amoldar ao mundo, quer andar igual ao mundo. Aí depois quer falar, não, um dia desse eu estava conversando com um conhecido meu, aí ele falou, lembra de fulano de tal? Eu falei, lembro, como é que tá? Ele casou com a Beltrana. Eu falei, que bacana. E eles estão bem? Não. A Beltrana foi promovida dentro do serviço que ela estava, conheceu não sei quem lá no serviço e foi voar com um Beltrano de tal que ela conheceu. Eu, como assim? Eu falei, meu Deus, tempos modernos. Aí a pessoa fez um textão falando assim para mim. Tempos modernos não, porque o homem e a mulher são assim desde a Síria, da Babilônia, e fez um mapa, né, do mundial, que o homem e a mulher fazem suas escolhas e que Eu falei, ok, você está certo, nem vou discutir tema com quem já está com a mente cauterizada, porque virou normal, gente, trair é normal, ver pornografia é normal. Entendeu? Ficar fazendo coisa, mentindo é normal, roubar é normal. Faz o seguinte, pega a Bíblia e joga ela fora, faz uma fogueira, bota álcool em cima, taca o fósforo e não perde mais seu tempo indo para a igreja, não. Vai viver a tua vida do jeito que você quer, mas depois não reclama se tudo der errado, se tudo desmoronar, se tudo desandar. Cadê a santidade? Cadê a separação? Cadê a vida reta? Não, porque no passado as pessoas traíam, aí agora também é normal trair. Gente, o que tem de normal em se viver fora da vontade de Deus? Não tem nada de normal. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, eu já estou terminando, Jesus diz assim, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz... Daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha a pregação de Jesus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não basta um mero assentimento intelectual ou comprometimento social para a tua vida, porque o propósito de Deus na vida do pecador começa com a sua regeneração e caminha em direção à glorificação. A estrada que liga essas duas pontas é a santificação. Sem santificação, ninguém poderá ver a Deus. Entende? 1 Pedro, capítulo 1, 16, diz assim, está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Tiago diz, e a perseverança deve ter a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Mateus capítulo 5, 48 diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos, capítulo 17, versículo 31. Se resta para você alguma dúvida de que um dia Deus fará você e eu comparecermos diante da presença dele para prestarmos conta do que fizemos, se ainda tem essa dúvida em você, lembre que ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Se ele fez isso, todo o restante que está escrito aqui já está se cumprindo e vai se cumprir. Possamos, então, viver uma vida de santidade, uma vida separada, nos esforçando para sermos íntegros e irrepreensíveis diante de Deus, diante das testemunhas espirituais que nos cercam. Que Deus possa falar ao teu coração, que Ele te abençoe
e que você ande em santidade, viva em santidade, e que o Senhor se manifeste na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.